renovar, atuar dentro da atualidade. Vamos lá. Convido cada cristão, seja qual for o lugar e a situação em que se encontre, a renovar hoje o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Nesse momento, acabamos a missa, a igreja, o Papa nos convida a renovar o nosso encontro. Como é que vai a minha relação com Jesus? Como é que está sendo o meu dia a dia com o Senhor? Renovar esse encontro com o Senhor, para que a vida saia daqui, esse grupo saia daqui novo, renovado, com uma mente nova, aberta, coração e mente renovados, para que aconteça um tempo novo e o possível possa fazer maravilhas nessa arquidiocese, onde ele estiver. E pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por ele, a procurá-lo todos os dias sem parar. Quanta gente está na igreja e acha que encontrou Jesus, mas não encontrou nada. Ele encontrou outra coisa, mas Jesus ele não encontrou ainda, porque ele não vive uma vida condizente com o encontro pessoal com Jesus. Há que parar e buscar o Senhor. Não há razão para que alguém pense que este convite não é para ele. Todos são convidados, porque ninguém está excluído da alegria trazida por Senhor. Jesus fala no Evangelho: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então não tem sentido. Eu tenho que viver a alegria da liberdade dos filhos de Deus. Se eu não encontrei isso, está faltando ainda muita coisa. Quem arrisca, o Senhor não decepciona. E quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que ele já o esperava de braços abertos, como o filho pródigo. Depende do nosso passo, do nosso caminhamento. Este é o momento de dizer a Jesus Cristo: Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras fugir do teu amor, mas estou aqui mais uma vez para renovar a minha aliança contigo. Quantos de nós, até aqui mesmo, nos desanimamos, esmorecemos, fugimos do Senhor, não quero compromisso nenhum, estamos saco, enchendo a paciência. Olha a hora de dizer para Jesus: mas estou aqui mais uma vez para renovar a minha aliança contigo. Eu preciso de você. Redime-me novamente, Senhor. Aceita-me mais uma vez em seus braços redentores. Faz-no muito bem regressar a Ele quando estamos perdidos. Insisto mais uma vez: Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. É preciso isso. Quando a gente fica lá esmorecido, quando a perna treme, vontade de largar tudo, quem já não teve isso? Vontade de deixar tudo ir embora. Busca o Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque às vezes a gente quer resolver por nós mesmos. Jesus fica aí, se demora muito, eu vou resolver por você. Aí dá-nos, está de cara na parede e não resolve coisa nenhuma, porque ele mesmo disse: sem mim nada vocês podem fazer. Então é preciso ter o Senhor e aceitar o que ele pede de nós. Vamos lá. Agora foi o Bento XVI, o Papa Emérito, que disse isso. Ele disse para os jovens e depois como que ele diz, quando ele chega na janela, na oração do Ângelus: o encontro com Jesus Cristo vos permitirá apreciar interiormente a alegria da sua presença viva e vivificante, para testemunhá-la depois no vosso ambiente. Olha aí, o Papa nem estava falando de cursinho, né? Porque a gente precisa viver a nossa alegria para testemunhar ao Senhor que é festa. Deus é festa, Deus é alegria, Deus é vida, Deus é amor. E a gente precisa testemunhar no ambiente em que a gente está. E ele continua num outro momento: não se trata de seguir uma ideia, um projeto, mas de encontrá-lo como uma pessoa viva, de deixar-se implicar totalmente por ele no seu evangelho. Tem gente que quer igreja, mas não quer evangelho. Tem gente que quer rezar e falar muita coisa, muita bobagem, mas está longe do evangelho. Esquece. Então é preciso encontrar essa pessoa, porque eu não sigo um livro, eu não sigo a Bíblia, eu sigo uma pessoa, um homem, que é Jesus. É ele que a gente tem que seguir. A palavra, a Bíblia me ensina, me ajuda a encontrar o Senhor, mas o nosso seguimento é uma pessoa, não é o padre fulano. Aí eu vou lá para o padre fulano, eu vou lá em tal lugar que eu vou para o padre fulano. Some daqui, você não está buscando padre nenhum, padre é gente como nós. Nossa Senhora é mais que ele, mais que o bispo.
O Papa está dizendo isso no documento. Nossa Senhora é muito mais que o bispo, que o Papa, que todo mundo. E não vamos ficar andando atrás do Padre, andando atrás de Jesus e buscar o Senhor Jesus para que Ele nos ajude a sermos mais testemunhas do seu amor. E é preciso, caríssimos, vocês que são chamados leigos, mas leigo na igreja, vocês sabem disso, não é aquele que não sabe nada, é aquele que não tem o sacramento da ordem, que é padre, bispo, diácono. Então, leigo é aquele que tem que saber sim, que tem que estar instruído sim, e vocês são leigos. E desde o Vaticano II, a igreja abriu, porque não é aquela pirâmide que o Papa lá em cima e o povo lá embaixo, não. É uma comunidade do povo de Deus, e todos somos irmãos, somos de mão dadas. Continua assim a hierarquia, mas todos estamos de mão dadas. E o leigo tem um documento Vaticano II, Apostólico 14 Tater, que é só para os leigos, falando o que vocês podem resolver na igreja, viver na igreja. E o leigo ainda não descobriu o seu papel na igreja, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. Ele é um batizado. Se eu estou aqui falando como diácono, porque eu sou batizado. Se o Papa está lá, porque ele foi batizado. E esse batismo nos dá essa garantia do poder que eu tenho como povo de Deus. E no batismo fomos enxertados no Cristo Jesus, e assim nos tornamos com Ele sacerdotes, profetas e reis. Somos sacerdotes, não aquele que celebra, que é um ministerial, sacerdócio real, como São Pedro diz na sua carta: vós sois o povo santo, sacerdotes do reino. Então somos todos sacerdotes. Sacerdócio ministerial não, sacerdócio real, somos todos. E no livro do Apocalipse de São João, diz lá que Jesus fez de nós, para Deus seu Pai, um povo de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Então é preciso que o leigo descubra o que ele pode fazer na igreja, e não ficar ressentido no canto, que não sabe nada, não sei fazer nada, que ninguém me chama para nada. Busca, você é um Cristo deste mundo, você é um outro Cristo. A igreja em saída é uma igreja de portas abertas. Sair em direção aos outros para alcançar as periferias humanas não significa correr para um mundo sem rumo e sem sentido. Tem gente que quer ficar dentro da igreja, né? Lá, com aquela meia dúzia que está lá, e lá fora está assim, fervilhando de gente que não encontrou Jesus, gente que está com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus, estou com saudade de Deus, por favor me levem de volta, eu estou com saudade de Deus. Quanta gente está lá fora, quanto batizado que foi embora e ninguém vai buscar. Por quê? Tem que ficar na missinha, que é mal participada, vai lá, comunga mal, entra na fila como papaoche, não como cristão, e não quer fazer mais nada. E o mundo não se transforma. Está esse mundo cão que está ali, mundo de ódio, maldade, violência, mundo de corrupção. Por quê? Os cristãos são culpados sim, nós somos culpados, porque a nossa luz não está brilhando no mundo, e esse mundo não se transforma. Muitas vezes é melhor desacelerar, deixar de lado as ansiedades, para olhar nos olhos e ouvir, ou abrir mão das emergências, para acompanhar quem ficou à beira da estrada. Morreu Erasmo Carlos, que cantava assim, né? Ficou na beira do caminho, né? Quantos cristãos estão aí na beira do caminho, sentado no meio-fio, chorando, e não tem ninguém que ajude? Ao invés de correr, nós fizemos um empreendimento, ou preparamos agora uma ação, e o possível para fazer, vamos parar. E aqueles que foram embora fizeram o possível que não voltaram? Será que não é melhor a gente parar e buscar aqueles que já receberam uma mensagem e ela possa renovar, a sementinha está lá, ela possa brotar? Às vezes é como o pai do filho pródigo, que fica com as portas abertas para que quando volte possa entrar sem dificuldade. Esse número que eu estou colocando ali é o número do documento, que ele é todo em número, tá? Eu estou só dando umas pinceladas para que depois vocês possam ver que é o primeiro documento do Papa Francisco, e é uma beleza, a alegria do Evangelho, que o Evangelho tem que nos trazer. Se muito cristão não tem alegria, porque não lê o Evangelho, porque não estuda, quer ficar em reuniãozinha, em ações, mas não assume a radicalidade do Evangelho de Jesus. Saiamos, diz o Papa, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui,
para toda a igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Olha que coisa séria. É o Papa que está falando. E ele fala isso com o apoio de todos os bispos do mundo. Eu quero uma igreja enlameada, uma igreja presa na sacristia, triste, chorosa, que não faz coisa nenhuma. Uma igreja de saída, uma igreja que se suja na rua, como os outros, se esbarra com todas as necessidades, com os pobres, com os injustiçados, com os mendigos, com as pessoas em situação de rua, com os homossexuais, com toda essa gente que precisa de Jesus, que precisa de uma palavra da igreja. Ele não precisa, não é o padre que tem que ir, o diácono que tem que ir. Não, todos podemos ir juntos. Todos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que nos acolha, sem um horizonte, sem sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora uma multidão faminta, e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Gente faminta, não é comer material não, a comida espiritual. Uma igreja trancada. O que o Papa falou ali atrás que ouvimos? Uma igreja que acha que ela tem que ser por cima. Não, a igreja não tem que estar por cima, tem que estar por cima o povo de Deus. A igreja existe para o povo, e é o povo que ela tem que salvar. Se eu estou aqui como diácono, se vocês não estivessem aqui, não adiantava o meu serviço, não tinha sentido nenhum, os ministros ordenados, porque tem um povo de Deus que necessita da fé, necessita daqueles que possam lhes dar o incentivo da fé. A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Fez-se sempre assim. Olha aí, como a gente ouve isso, né? Ah, mas foi sempre assim que a gente fez, vai mandar para quem? Some daqui que o mundo está lá correndo e a igreja fica patetando parada. A tecnologia, a ciência, e a igreja fica, vamos fazer sempre assim, porque é mais fácil, não dá trabalho, já tem a maneira de fazer, o vício, e não adianta, não muda nada. O homem muda, as situações mudam, a tecnologia e tudo mais, e a igreja fica retardada e retardatária. Convido a todos a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Vejam, o conselho está aqui. Para quê? Rever os objetivos. Estamos fazendo sim? Quantos anos que foram feitos esses mudados, os objetivos transformados? E a gente faz o quê? E o estilo, e o método de evangelizar? Evangelizar chegar assim, não pode fazer isso, não pode fazer, é proibido isso, some daqui. Você não pode chegar às pessoas dizendo já uma doutrina pesada, proibitiva, que leva para ela o amor de Deus que nos acolhe que somos miseráveis criaturas. Levar primeiro o amor de Deus, depois vamos falar de doutrina. Vamos falar do Deus que é amoroso, do Deus que veio nos libertar, do Deus que está de braços abertos a nos acolher sempre. Se você já chega com imposições, que não pode isso, você não pode fazer isso, que isso é pecado, esse camarada vai embora correndo, não quer nem saber. Só fala de pecado. Quando eu vejo muita gente falando pecado é homilia, e tem problema, esse cara está com problema. Tá? Quando o cara começa a falar muito de sexo na mulher, e tem problema com essa questão. Some daqui, vai se cuidar primeiro. Né? E vamos evangelizar. Não que essas coisas não sejam importantes que se digam, mas é preciso que a gente
Tenha uma noção, não sejamos idiotas, não sejamos ultrapassados, e vamos viver com intensidade o Evangelho de Jesus. Uma identificação dos fins sem uma condigna busca comunitária dos meios para os alcançar está condenada a traduzir-se em mera fantasia. Então por isso vocês estão aqui, para que o possível não fique uma bandeira, uma mera fantasia, para que aconteça no meio da comunidade, no meio do povo de Deus. A todos exorto a aplicarem com generosidade e coragem as orientações deste documento, sem impedimentos nem receio. Importante é não caminhar sozinho, não caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e de modo especial a guia dos bispos, num discernimento pastoral sábio e realista, no número de interesse. Vejam, não caminhar sozinho, quando eu falo dos bispos, é o que? Caminhar com a igreja. Nas redes sociais tem muito teólogo, nas redes sociais tem muito entendido de tudo, são mais santos que o Papa, são mais santos que os bispos, já estão no altar, só falta botar um lixo lá e pendurar um de bendito lá. Sabem de tudo, mas não estudaram nem ali na esquina, na faculdade de medicina, nem lá estudar, ouve, desculpa a expressão, mas tem gente que se deixa emprenhar pelo ouvido, ouviu e passou para frente, isso que é a mesma igreja assim que está falando. Quem falou? Aonde que foi? O Papa mandou algum documento? O bispo fez alguma coisa? E agora? Tem muito teólogo por aí. E também nas televisões católicas, muita gente falando bobagem, correndo na contramão da igreja, e não é padre que tem que escutar. Tem que ter um senso crítico, minha gente. Um senso crítico. Está com a verdade. O bispo que me ordenou, do Carlos Alberto, de saudosa memória, disse: está de acordo com o Evangelho? Está certo. Não está. Está errado. Eu preciso ter um senso crítico, não é beber tudo que vem e como verdade. Quem falou? Onde que está? Jesus falou para a gente buscar a verdade, e a verdade vai nos libertar, né? A verdade nos libertará. E quem é a verdade? É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá. Agora sim, desculpa aí isso, Sônia, né? Que agora que a gente vai falar no assunto diretamente, mas eu precisava falar, né? Fazer esse preâmbulo aí para poder a gente engrenar aí no que o Papa quer nos dizer. É o Papa que está nos pedindo. Ele faz 7 pedidos, são os 7 apelos. Vamos lá. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Está aqui no papelzinho aqui, está na carteira. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Vocês todos aqui são missionários, são chamados a isso. A Aparecida já nos falou isso. Não é ser discípulo só não. Eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que fica sentado e escuta e não faz nada. Mas eu preciso ser discípulo e missionário. Discípulo missionário é aquele que ouve Jesus e sai em missão como Jesus fez, fazer como ele fez. Hoje nota-se em muitos agentes pastorais, mesmo pessoas consagradas, quer dizer, freira, padre, todo mundo, né? Todo mundo consagrado. Uma preocupação exacerbada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento. Eu preciso ter o meu lazer, eu preciso ter o meu campo, sem interferência de ninguém, da igreja, da pastoral, eu preciso, né? Tá bom. Que leva a viver os próprios deveres como um mero apêndice da vida, como se não fizesse parte da minha identidade. O meu ser cristão faz parte da minha identidade. Eu não posso viver uma vida lá fora que viver dentro da igreja e viver outra. A minha identidade é ser cristão. Eu fui batizado, foi marcado, um sinal indelével que foi feito na minha fronte e ninguém vai tirar mais, que é o sinal do Cristo Salvador. Ao mesmo tempo, a vida espiritual se confunde com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio. Ai, foi tão bom, eu fui aquela novena, ai, mas saí aliviado, foi leve. Mas o texto hoje foi tão bonito. Olha, a novena Nossa Senhora das Graças foi tão boa. Que beleza. Aquela pessoa foi lá e falou: ai, satisfaz com isso. Satisfaz com um pouco. Eu preciso mais. Eu preciso mais. E esse pouco fez o que em mim? Me transformou, me mandou. Não deixe roubar um impulso missionário. Nós somos todos missionários como Jesus.
mas não alimentam o encontro com o outro, o compromisso com o mundo, a paixão pela evangelização. Assim é possível notar em muitos agentes evangelizadores, não obstante reza. Não, é o cara da reza, reza todo dia, vai à missa todo dia, comunga todo dia. Uma acentuação do individualismo, uma crise de identidade, um declínio do fervor. Faz isso tudo, mas não é fervoroso. Eles não têm uma identidade cristã, não tem alegria, egoísta, pensando só nos seus interesses. Então, não deixemos que nos roube esse entusiasmo. O segundo, desculpa que eu estou correndo por causa do tempo, já estava atrasado e eu fiz muita coisa. Não nos deixemos roubar a alegria da evangelização. Olha só, a alegria, mas eu não sei falar, eu não sei dizer nada, eu vou falar o quê? E me chamaram para fazer o rolho do curso, eu não sei fazer nada. Não sabe nada. Escuta o apelo do Espírito, está dizendo no seu ouvido aí. Está cansado de dizer que você não escuta. Deus não me deu dom nenhum. Eu só não vamos sem fazer nada. Claro, você não escuta os dons do Espírito. Lá no Apocalipse tem o livro do Apocalipse de São João. Escuta aí o que o Espírito está dizendo à igreja. Estava falando para os bispos, para o chefe da igreja. Você abandonou o primeiro amor. Você não faz a mesma coisa que antes. Volte, senão eu vou te jogar longe de mim. Então é preciso escutar o que o Espírito diz à igreja. E hoje o Espírito está dizendo a palavra de Francisco, que é o Espírito hoje dizendo para nós, de uma igreja renovada. Não pensa que é fácil isso que eu estou dizendo, não. Que as paróquias também estão um horror por aí afora. Gente trancada, gente horrorosa, padre que só quer viver o tradicionalismo, não quer saber de viver nada. Está difícil, mas não me importa. Eu vou viver de acordo com a igreja, eu sou da igreja de Jesus Cristo, do Papa Francisco. Quem quiser andar para trás, que ande, porque eu não vou. Eu não sou batizado. Isto muitas vezes fica-se a dever a que as pessoas sentem imperiosamente necessidade de preservar os seus espaços de autonomia, como se uma tarefa de evangelização fosse um veneno perigoso e não uma resposta leve do amor de Deus, que nos convoca para a missão e nos torna completos e fecundos. Alguns resistem a provar até o fundo no gosto da missão e acabam mergulhados numa sédia paralisadora. Desenvolve-se a psicologia do túmulo. Olha o papo que é danado mesmo, né? Desenvolve a psicologia do túmulo, que pouco a pouco transforma os cristãos em múmias de museu. Quantas múmias por aí? Quantas múmias paralíticas? Só múmia paralítica, né? Quantas múmias? Sou cristão, bate no peito, mas é um egoísmo, não quer tirar, dar um tempinho o livro dele para evangelização, não quer uma tarefa apostólica. Que Deus nos livre e não nos deixemos roubar a alegria. Gente, a alegria é um sinal do cristão. Se vocês olharem o documento, o Papa vai falar isso. É um sinal nosso. O diabo às vezes despede. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor nos acompanhe. Que a alegria seja a nossa força. Eu às vezes fico contente. Já encontrei algumas pessoas mas você é tão alegre, você tem um astral. Ai, que bom, pelo menos eu não estou com uma tristeza que mata, uma tristeza que nega o meu cristianismo, a minha opção por Jesus. Que é triste, né? Falar lá, tão carrancudo, olha que cara feia, ela está de mal com a vida, né? Ah, que coisa, meu Deus. Eu tenho que manifestar essa alegria. Ou eu não entendo porque que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sei que tem um reino dos céus. É o reino de Deus que pode ser neste chão, a gente não sabe. Que Ele diz que vai renovar, vai transformar todas as coisas. Que a vida não acaba aqui. Quando eu morrer, meu corpo vai cair guardando a ressurreição. E um dia todos vamos participar da alegria do reino de Deus. E Jesus disse que a gente vai reinar com Ele. Demais que esse Deus é doido pra caramba. Ele disse que vai nos servir na mesa. Servir é serviço de servo, de empregado. E Ele disse que vai nos servir à mesa. Esse Deus não é doido? Primeiro nos chama a ser seus filhos, nos adota. Quando o único filho dele é Jesus, e Jesus é Deus, e Ele nos faz filhos, então Ele é doido, sim, é doido, é louco de amor por nós.
Não nascemos por acaso, ninguém aqui nasceu por acaso. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que eu aprendi quando era do grupo jovem, nunca mais esqueci. Quando a gente foi concebido no ventre de nossa mãe, podia ser uma outra pessoa. Foram muitos espermatozoides que correram ao encontro do óvulo, mas um fecundou. Esse foi eu, esse foi você, fomos todos nós, porque Deus nos queria aqui, do jeito que a gente é. Ai, eu não gosto de mim. Quantas vezes eu falei isso? Eu não gosto do meu jeito. Uma freira falou para mim: não diga isso, Deus te quer assim, Deus te fez assim, porque Ele quer você desse jeito, e não tem que mudar. E nesse jeito eu vou me talhando segundo Deus, eu vou me conduzindo segundo Deus. Ah, eu não vou mudar, igual aquela música, né? Eu nasci assim, você mesmo assim, vou morrer assim. Não tem que ser isso, não. Dom Alano, quando chegou aqui, falou para a gente quando ela subiu aqui de acesso: pode mudar, 80, 90, 100 anos, a gente pode mudar, sim, não vai ser a mesma coisa. Então a gente precisa mudar. Eu preciso ter essa alegria, né, que não pode nos roubar. Alegria que eu não nasci por acaso. Deus me chama, Deus me tem um propósito, eu preciso descobrir qual é. Se eu não descobrir ainda, eu tenho que descobrir, né? E tantos dons Ele nos dá. E Ele era sozinho, Deus com Ele mesmo, pela Trindade Santa. Não precisava de nós, mas quis precisar, porque quis. Ele não é egoísta, quis que nós participássemos do seu amor, da sua vida. É a vida do amor de Deus, e isso Ele nos fez para a gente participar com Ele. E quando Ele voltar, restaurar o seu reino, aí sim, nós estaremos, como diz São Paulo, na estatura do homem perfeito que é Jesus. Vamos estar nessa estatura. Por enquanto a gente vai caminhando aqui, nos nossos pecados, nossas misérias, nossas virtudes também. E o Espírito Santo nos ajuda, né? A gente vai atingir a estatura do homem perfeito. Agora não, só na parousia, né? Quando a gente chegar no fim. Que Deus nos ajude, essa alegria não saia de nós. O ateu, ele não tem essa alegria, ele não acredita em nada. Os pagãos não têm. Morreu, acabou, vai lá no cemitério, acabou. Nós não. Nosso espírito vai para Deus aguardar um dia a ressurreição dos mortos, não é? Vamos lá. Ainda aqui no documento de Aparecida, os bispos da América Latina e do Caribe se encontraram em Aparecida, e saiu um documento, e no número 29 nos diz: a alegria do discípulo é antídoto frente ao mundo atemorizado pelo futuro e oprimido pela violência e o ódio. Então a alegria é sempre a vacina que vai nos tirar do medo, do temor. A alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé. Eu sou feliz, eu sou alegre, não para o meu bem-estar, mas porque eu sou na comunidade dessa gente bonita que está aqui, que veio para renovar o seu compromisso com o Senhor Jesus. Porque eu tenho um Deus que nos ama, e um Deus, minha gente, e um Deus que é conosco. Como que a gente diz quando o padre, o diabo diz: Senhor esteja convosco? Qual é a resposta? Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, Ele está aqui, Ele não está acima de todos, não. Ele é um Deus conosco que mora aqui no peito, Ele quer morar aqui. O povo de Israel tinha Deus ser caminheiro, caminhava com Ele, e vemos isso na Escritura. O povo de Deus, Deus ia à frente com a nuvem que clareava o caminho, e a nuvem atrás escurecia para os adversários não encontrar. Então Deus caminha conosco, Ele é Deus conosco, é o Emmanuel, como o profeta Isaías mencionou. É o Deus que Maria concebeu no seu seio. Ele foi embora, mas fica conosco. Ele é um Deus que já veio, que vai voltar no fim dos tempos, e continua vindo todos os dias nos nossos corações, na Eucaristia, nos nossos atos de piedade, nas nossas orações. Ele continua voltando. Esse é o nosso Deus, que está conosco sempre. Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Olha só, tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. Não tem coisa melhor que estar com o Senhor. Eu sei que eu não valho nada, sou miserável criatura, mas Ele está comigo, Ele não me deixa, não me abandona. Mesmo que eu esteja longe,
Como o pai do filho pródigo está lá de braços abertos, esperando a certeza de que o filho ia voltar. E fazê-lo conhecido com a nossa palavra e obras é a nossa alegria. Quando a gente vê uma pessoa que volta porque a gente de alguma forma contribuiu, que maravilha, que alegria no coração. Uma vez eu disse assim: já posso morrer, que já fiz alguma coisa boa. Eu estava uma vez na paróquia, na secretaria, aí chegou uma pessoa que tinha feito encontro de casais, falou: estou aqui por sua causa, quando eu vi a sua palestra de sacramento. Bem, já posso morrer, que beleza, já salvei uma alma. Né? Então, é isso, às vezes a gente pensa que não faz nada, mas um simples detalhe, a gente já trouxe uma alma para Jesus, né? Uma palavra colocada. Então, não façamos cara feia para os outros. Quanta gente precisa do nosso sorriso, do nosso ouvido, do nosso ombro, mas a gente não vai falar nada. Escuta. Lá vem aquele chato, deixa eu correr, porque é um chato de galocha, vem me atentar o juiz, deixa eu correr. Seja Jesus e escute. Paulo Zezinho diz que não tem gente chata, não, tem gente que se chateia, não existe gente chata. Então não deixemos que a alegria contamine o nosso ser cristão. Não deixemos, ou melhor, falei errado, né? Não deixemos que a indiferença contamine a nossa alegria de ser cristão. Não deixemos. O reino de Deus, olha o que São Paulo escreve aos Romanos. Olha só, que beleza, está lá. O reino de Deus não é comida nem bebida, olha só. A gente gosta de festa, né? Como o povo cristão gosta de comida, né, menino? Olha, toda reunião tem comida, toda reunião tem. Olha, que beleza, né? A gente gosta muito, né? Olha lá, São Paulo, olha lá, que ele sabia que o povo gosta de comer, não é isso? Mas é bom demais, né? Ainda mais quando tem uma cozinheira porreta, ela faz um negócio bom pra gente, né? Ih, que beleza, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tanto que é o reino de Deus, é a justiça e paz e alegria onde, com quem? Se não for essa alegria, ela morre ali logo na frente. Mas se for do Espírito Santo, ela permanece. Mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja aborrecido, aporrinhado com alguma coisa, mas a alegria não sai daqui. Ela entra tentando destruir. O problema entra tentando destruir, mas ela permanece porque ela é dom do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Terceiro, não nos deixemos que nos roube a esperança. Olha só, São Paulo nos escreve que somos salvos pela esperança. E o Papa escreveu um documento, não Francisco, mas acho que é o Bento, diz: salvos pela esperança. E a esperança é Jesus. É verdade que em alguns lugares se produziu uma desertificação espiritual, como um projeto de sociedade que querem construir sem Deus. Olha só, construir sem Deus, ou que destrói suas raízes cristãs. Lá, o mundo cristão está a tornar-se estéril e se esgota como uma terra excessivamente desfrutada, que se transforma em poeira. Noutros países, a resistência violenta ao cristianismo obriga os cristãos a viverem suas fés escondidas no país que amam. Esta é outra forma muito triste de deserto. E no deserto existe sobretudo a necessidade de pessoas de fé. Olha aí, o deserto do asfalto, o deserto onde vivemos, necessita de pessoas de fé. E às vezes, com suas próprias vidas, indique o caminho para a terra prometida, mantendo assim viva a esperança. Em todo caso, lá somos chamados a ser pessoas cântaro. Olha que maravilha, o Papa, que expressão. Somos chamados a ser pessoas cântaro, só cheio de água, para matar a sede das pessoas, a sede de Deus. Lembra dos cântaros, dos vasos lá do primeiro milagre das bodas de Caná? Cheios do Espírito Santo de Deus, para saciar a sede. Ser gente que faz as pessoas matar a sua sede de Deus. Ser cântaro, para dar de beber aos outros. Às vezes o cântaro transforma-se numa pesada cruz,
Mas foi precisamente na cruz que o Senhor, trespassado, se nos entregou como fonte de água viva. Olha só, vai doer ser cântaro? Vai doer, às vezes dói, mas é preciso sentir a dor do reino. Zazen canta isso: eu senti a dor do reino, eu senti a dor do reino, eu senti a dor do reino, quando eu fui te procurar. Então, se meteu com Jesus? Então aguenta. Não quer se meter, cai fora. Não quer compromisso, não dá para ser morno. Deus não quer gente morna. Jesus já falou: gente quente ou fria, nada de morno. Morno é aquele que está em cima do muro, não em um lado nem outro. Então não dá. Eu tenho que sentir a dor do reino. E está doendo, minha gente. O reino está doendo. Quanta confusão dentro da própria igreja, como criando grupos dentro da própria igreja, criando seitas dentro da própria igreja. São seitas. Cara, gente, eu quero isso, essa aqui eu quero te dar, mas tem que ser assim. São seitas. Vai procurar a tua turma, funda uma igrejinha para você, abre lá uma portinha, uma varanda lá, uma garagem, vai lá. Mas na igreja não é assim, não. A igreja é ministerial, ela nos ensina, ela é guardiã da verdade, não é? Então é preciso que tenhamos essa força. E quando o cântaro ficar pesado, dividamos esse cântaro com Jesus. Ele carrega conosco, Ele que nos dá o alento. Vamos lá. Não nos deixemos que nos roube a comunidade. O ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a desconfiança permanente, o medo de sermos invadidos, as atitudes defensivas que nos impõe o mundo atual. Quanto medo a gente tem de invadir o nosso serzinho tão delicado, tão arrumadinho, que eu tenho medo que invadam. Muitos tentam escapar dos outros, fechando-se na sua privacidade confortável, ou no círculo reduzido dos mais íntimos, e renunciam ao realismo da dimensão social do Evangelho. Não, é meu grupinho, esse aqui, que ele lá não serve não, porque ele não faz igual a gente não pensa. Cria um estereótipo, então esse não serve, eu vou ficar com esse aqui, ele está para lá. E logo enxota, não deixa o camarada chegar, não. Não deixe que nos rouba a comunidade. Nós precisamos viver comunidade. Deus nos fez comunidade, e a paróquia é a comunidade onde vivemos. Ainda que ela não seja perfeita, porque tem 1000 defeitos, mas é a nossa paróquia. Eu preciso estar em contato com o meu povo, com a minha gente. Esse contato social que eu preciso fazer, a troca. As pessoas não são iguais, nós não somos iguais. Graças a Deus que não somos. Então é preciso esse contato com a paróquia, as diversas pastorais. E nada de divisão, que a sua pastoral é pior que a minha, eu faço mais, eu atendo, eu faço isso, você não faz. Some daqui, cuida da tua vida, vai fazer o que você tem que fazer, e não fica olhando o trabalho dos outros. Porque assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual, sem carne nem cruz, também se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados aparatos, como ecrãs e sistemas que se podem acender e apagar à vontade, como se fosse uma televisão. Vou lá de livro, o rádio, apertou aqui, aperto de livro, não quero assim, mas acaba aqui. Não é assim, não pode ser desse jeito. Tem gente que quer uma religião sem cruz, sem sofrimento. É bom que eu vou nesse momento, eu vou só naquele grupinho, que a gente canta, a gente reza, depois a gente come os negocinhos lá, aí eu vou embora. A igreja que tem que abrir o Evangelho e ver lá a dureza do Evangelho, que não é fácil, não quero não, não quero isso, sofrimento já basta a vida, não quero não. Então some daqui. Jesus sofreu na cruz, morreu por nós, antes de morrer deu seu sangue até a última gota. Então é preciso que soframos com a igreja, que vivamos intensamente essa igreja. Outra coisa é a igreja sem cruz, o Cristo sem cruz. Aí bota o Cristo lá só fora da cruz. Não tem isso. Se Cristo
Sofreu, nós vamos sofrer. Se ele carregou a cruz, a gente vai carregar. O que ele disse? Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Cada um com a sua cruz. E às vezes a gente ainda tem obrigação de cuidar da cruz do outro, ajudar o outro a carregar a cruz. Não é? O Simão Sirineu não ajudou Jesus a carregar a cruz? Coitadinho, vinha lá do trabalho, nem sabia de nada, pegaram o homem, toma! Carrega! E com certeza Jesus olhou para ele com gratidão, né? Olhou aquele olhar de gratidão, que nem sempre a gente faz, né? Pessoas nos ajudam e a gente faz cara de paisagem. Entretanto, o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física, que interpela com o seu sofrimento e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa, permanecendo lado a lado. Quanta gente não quer que te fale de pobre na igreja? Se a igreja na América Latina fez uma opção preferencial pelos pobres, não é exclusiva, e eles são os preferidos de Deus, sai daí, isso é comunismo. O Papa já falou tantas vezes. Você, Dom Luiz, quando estava conosco, né? Agora está chegando outro, né? Graças a Deus. Não chama de comunista quem ajuda os pobres. A igreja sempre fez isso. A igreja, ela patrocinou sempre os hospitais, os asilos, orfanatos. Sempre teve lá, você via uma irmãzinha no hospital, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos. Sempre a igreja esteve lá. Não é obrigação dela, não. Isso é obrigação do poder público. Não é a igreja que tem que fazer. Mas a igreja vê seus filhos sofrendo sem que ninguém atenda, ela vai socorrer. A miséria que está estampada entre nós, povo na rua, aumentou a população de rua, a carestia, a inflação, e o povo não pode comprar comida. Se não fosse as pessoas de boa vontade. Os cristãos, não só católicos não, pelas ruas, levando quentinha, levando agasalho, as pessoas dormindo na rua, relendo, muita coisa. E os grupos toda noite na rua. Tinha que fazer isso? Não, porque é cristão. E o cristão tem que olhar o outro, na cara do outro. Precisa olhar o rosto do outro. O rosto de Cristo sofredor que está lá. É o Cristo que está lá. Para que ele olhe para você também e veja um Cristo acudindo o seu sofrimento. Quando eu fiz uma cirurgia no hospital, a gente teve um momento, foram me dar um banho no leito, né? Me puseram no CTI, nem precisavam, me puseram lá. Aí a reflexão que me veio: você não é nada. Você é nu na presença de uma senhorinha e um rapaz novo, dando banho no leito, me lavando. Eu fiquei emocionado e lembro disso com uma alegria, que eu pude falar para eles: vocês são Jesus aqui cuidando de mim. Vocês são outro Cristo aqui. E a gente precisa se tornar esse Cristo. Porque Jesus não vem aqui mais não, Ele já fez e nos ensinou que a gente deve fazer o mesmo. E quando eu estava lá, a senhorinha me voltou. Falou: muito obrigado pelo que o Senhor disse para nós. Ela só que voltou, e outro não. Naturalmente ninguém tinha dito isso para ela. Ou então a coisa mais difícil é num hospital, numa situação dessa, você agradecer aquele que faz por você, né? E aí é o momento que você dá um testemunho de cristão. Você conseguiu olhar no olho do outro e ver Jesus. Acho que é Paulo VI que rezava assim a oração da manhã: Senhor, que hoje eu possa olhar os vossos filhos com os olhos que tu mesmo os vês. A gente olhar com os olhos de Deus, não com esse olho crítico, olho condenador, olho que faz juízo, né? Mas com o olho de Deus, que nos olha com olhos de amor. Não nos deixemos que nos roube o Evangelho. Olha só, o mundanismo espiritual, isso está demais, e o Papa discorre isso longamente. O mundanismo espiritual
O pessoal acha, não, eu sou cristão, sou católico, eu defendo a minha fé, tá? Mas ele quer o quê? Aparecer. Faz coisas que ele possa aparecer e ficar no pedestal. Ou então, não, eu quero a igreja saudosista, eu quero aquela igreja antiga, que é verdade de latim, de costa para o povo, e que é bonito, que tenha isso, que tenha aquilo. Quer viver de saudosismo para satisfazer o seu ego, não o que deve acontecer para o povo de Deus. Grupos e grupos dentro da igreja hoje está demais a espiritualidade, o modernismo espiritual, que se esconde por detrás de aparências religiosas. Às vezes o camarada está lá brigando por determinadas situações da igreja, mas é um frustrado dentro de si. Está fazendo isso porque é frustrado, porque há problema, não procurou um psicólogo para se curar, né? Então é preciso olhar para isso com muita atenção. E até mesmo o amor à igreja é buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. Quanta gente aí na rede social brigando porque é isso, não, eu vou correr com aquele padre lá, tem que celebrar em latim. Ah, vai, some daqui. Você não entendeu nada de igreja, nada do objetivo do Vaticano II. Quer estender a igreja para todos, que todos possam ter. É buscar o bem-estar pessoal, aquilo que me satisfaz. Ai, foi tão linda aquela missa latim. Ai, que beleza. Não entendi nada que ela olhasse. No meu coração. Vive de emoção, mas não tem estrutura, não tem fundamentação, não tem evangelho, não vive o evangelho de Jesus. A nossa história de igreja, que é gloriosa por ser história de sacrifício, olha aí, de sacrifícios, de esperança, de luta diária, de vida gasta no serviço, de constância no trabalho fadigoso, que todo o trabalho é suor do nosso rosto. Em vez disso, entretemos-nos vaidosos em falar sobre o que deveria ser. Poxa, deveria ser, não é? O pecado do deveria-queísmo, deveria ser assim. Por que não é assim? Por que não é assado? Por que você não assume o ser hoje, agora? A igreja precisa, ao invés de ficar chorando pelos cantos, querendo satisfazer o seu ego, não o objetivo de Jesus Cristo, que é salvar a humanidade. E tem muito mais, vocês podem ler lá no documento. Como mestres espirituais e peritos da pastoral, que dão instruções ficando de fora, como os fariseus. Isso e isso, mas eu não faço nem um tiquinho assim. Só falo, mas não faço. Deveria ser, mas eu não faço. Então, não deixe que nos roube o Evangelho. Qual é a verdade evangélica? O que Jesus falou no Evangelho? É aquilo que tem que ser para nós. A nossa bússola, a nossa constituição é o Evangelho. Como já disse, se não for o Evangelho, não vale de nada. Não. E o Papa nos pede, e que alegria, repito, do concílio está fazendo essa reflexão. E está consoante com a igreja de hoje, com a igreja do Brasil, com a igreja do século XXI, que precisa estar no meio do povo. Eu aprendi desde criança que Jesus fundou a igreja para encaminhar os homens para o Senhor. Os homens, quer dizer, criatura humana, né? Homem e mulher. Mas como é que ela vai encaminhar se ela quer retroagir no tempo? Se ela não quer atualizar? Se ela não atende o homem do nosso tempo? Com a tecnologia, a ciência e tudo que nos propõe o momento presente do século XXI. Quero ficar na Idade Média. Isso já passou. Precisamos atender as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças do nosso tempo, com que eles convivem, com que eles vivem. A maldade, o ódio, a violência, tudo isso que está aí colocado, a indiferença. Você não tem respeito pela vida, pelo outro. Na vida não importa mais. Tanto faz morrer como viver, não importa mais. E é isso que a igreja é chamada a vivenciar, trazer a esperança, como a gente já falou. Não deixe roubar a esperança. Quem caiu nesse mundanismo, olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos,
desqualifica quem o questiona. Não pode questionar. Aí entra a briga, como esse povo que está aí fazendo uma igreja paralela. Entra uma briga danada. Faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. Os paramentos têm que ser os mais bonitos, né? A cauda tem que arrastar pelo chão como se fosse um imperador, né? E Jesus nasceu pobre, nasceu numa manjedoura, viveu pobre para os pobres. Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais. Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar do Espírito Santo de Deus. Mas o povo está buscando o espírito de porco. Está crente que está lá louvando o Espírito de Deus e não, porque só quer saborear um mundo asfixiante, um mundo que nos arrasta para longe de Deus, nos faz cristãos e não cristãos. Esse nome devia ser outro, né? Cristão parece aumentativo. Só o cristão, só o daqui, você nem cristino, não é? Porque vive baseado no erro dos outros, aponta o erro dos outros, mas e o meu? E o meu? A pastoral, o fulano faz errado, o fulano faz assim, pronto. E quer sempre estar no apogeu e receber elogios. Poxa vida, o padre nem me elogiou. Eu fiz um trabalho tão bonito, nem te ligo. Está esperando elogio? Some daqui. Some. Lá para outro lugar. Jesus falou aos discípulos, Jesus mandou os discípulos e deu poder para eles. Eles voltaram alegres, felizes, que viram até eles expulsaram demônios. Jesus falou o quê? Como se dissesse assim: baixa a bola, baixa a bola. Fiquem alegres, que os vossos nomes estão escritos no céu. Isso que eu tenho que estar alegre. Somos servos inúteis, né? Como Jesus falou, servos inúteis. Fazemos apenas o que nos mandam, ou o que Jesus nos pede. Não vamos além disso. Não passa aqui, não, porque só tem aqui. Jesus mandou. Não há uma criatividade, não há uma diferença. E é no Espírito Santo que a gente vai buscar a maneira de viver o Evangelho. Ele nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Quanta gente está dando bonito de religioso, mas está vazio do Evangelho, vazio de Deus, não tem nada. É uma preocupação que a gente precisa ter, com certeza. Portanto, não nos deixem roubar o Evangelho. Não vamos pregar um falso Evangelho. É porque Jesus falou onde? Onde que está escrito? Mostra para mim. É porque está lá na Bíblia, está escrito. Aonde? Mostra. Cadê? Fico inventando Evangelho, inventando moda. Não nos deixemos que nos roube o real do amor fraterno. Se faltar o amor fraterno, minha gente, vamos embora para casa. O sinal nosso é o amor. Não tem jeito, não pode roubar. Amar, Jesus mandou os nossos inimigos, não só os amiguinhos. Isso é muito fácil. O modernismo espiritual leva alguns cristãos a estar em guerra com outros cristãos que se interpõem na sua busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja por alimentar um espírito de contenda. Que estão brigando aí, chegam a dizer: o Papa não me representa. Então você está fazendo o quê? Vai ser protestante. Protestante quer que proteste contra a igreja católica. O Papa não me representa? É mesmo? Vai falar com o Espírito Santo, briga com ele. Se a nossa fé nos diz que foi o Espírito Santo de Deus que elegeu uma pessoa dos bispos, dos cardeais, o Papa. Se alguém vem falar comigo, fala: vamos briga com o Espírito Santo. Fala com ele. Como que não representa? Então você não é católico. Muda de religião. Mais do que pertencer à igreja inteira, com sua rica diversidade, pertencem a este ou aquele grupo que se sente diferente ou especial. Então acho que o supra-sumo, né? O rei da cocada preta, não esse grupo agora que eu pertenço. Que esse grupo que é não vou esse caminho aqui, porque isso não é igreja não. Você define.
Você define, né? Os bispos têm aquele chapeuzinho aqui, né? Como é que chama o chapeuzinho do bispo? Como é que é? Não é aquele grandão, redondinho. Solidel. Por que ele usa aquele solidel? Aquilo é uma representação de que ele tem o poder do Espírito Santo de Deus. Não é? Então, e os bispos governam a igreja com o Papa. Quem governa a igreja? O Papa com o Colégio Universal dos Bispos. Eles que são os guardiães da doutrina católica e nos ensinam. Não, eu não sou desse cara. Eu não sigo esse bispo, ele me representa. Então você deveria estar em outra igreja, não católica. Assim, e o grupo é diferente. Não, eu estou nesse grupo, que esse grupo agora é mais sério. Não é aquela missa bagunçada que canta, levanta a mão, bate palma. Não gosta desses negócios, não. Volta para a Idade Média, vai para lá. Apaga a luz da sua casa, acende a lamparina. Desliga a geladeira. Faz o baú lá para botar as carnes, como antigamente, na gordura. Né? Desliga tudo, volta para a Idade Média. Vai andar a cavalo, deixa o ônibus, deixa o carrinho, né? O carro do ano, aquele caixão, né? Vai para lá, volta. É muita gente boba, sabe? Muita gente sem o Espírito de Deus, com o Espírito de porco mesmo. Não de Deus. Ele está crente que é o rei da cocada preta, né? Meu grupo é especial. Eu sou bom. Tá bom? Que bom, né? Que você pensa assim. Que pena. Pode passar. Já? Os cristãos de todas as comunidades do mundo, quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna. Isso que a gente está acontecendo aqui, a gente se confraternizar além dessa utreia que tem levantar o astral do concílio, uma confraternização, se amar. Quer ver quanta gente que eu vi aqui, quanto tempo, né? Quanto tempo a gente dançava nos bairros, né? A gente não pode mais, poxa vida, ela lembrou dos nossos bairros que a gente dançava muito, né? Muito bem. Então, renovar tudo isso, pensa não? Sou um pé de valsa, adoro dançar, danço muito, né? E quando é a valsa lá mesmo, lá no casamento, eu danço muito, gosto muito. A gente tem que ter alegria, eu te conto aqui para quê? Pior que um triste santo, um santo triste é um triste santo, né? Então, que todos possam admirar como vos preocupais uns pelos outros. Se a gente voltasse lá no início do cristianismo, que todos diziam, vejam como eles se amam. Esse era o sinal. Os de fora diziam dos cristãos, vejam como eles se amam. Era o cartaz de visita, o cartão de visita. Por isso é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi o que Jesus falou. Foi o que Jesus, com uma imensa oração, pediu ao Pai. Que todos sejam um em nós, para que o mundo creia. Cuidado com a tentação da inveja. Estamos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto. Peçamos a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios que são de todos. Quantas vezes a gente fica com inveja que o nosso irmãozinho lá fez uma atividade que sobressaiu, fez um sucesso, e eu fico aqui remoendo a minha inveja. É como no casamento, minha gente. Não tem dor de cotovelo, não, né? Não tem não. A alegria de um, se o marido teve promoção, subiu e está ganhando bem, a esposa vai celebrar com ele, porque não, que agora ele é mais do que eu, porque a gente tinha a mesma formação, agora ele está ganhando salário muito bom. Como diz, o amor ficou aonde? Ficou na boca do cachorro, é? Ficou aonde? Para não falar outra coisa, né? Então, a alegria de a gente viver esse amor de Jesus, há muita falação, mas não vive esse amor. Canta-se muito, prosa e verso. O amor tem que ser concreto.
O amor tem que criar ter pernas, andar dentro de casa, apagar, corrigir, elevar. Como que os filhos vão viver o amor se eles não vivem? O amor não pode ser abstrato. O amor só existe em nós. E ele tem que ser concreto, para que os outros vejam. Eu costumo dizer para os casais, né? Casamento, ou curso de noivo, se vocês viverem o amor de verdade, o amor tiver perna, andar dentro de casa, não ficar só na falação, os filhos vão ser pessoas concretas, perfeitas, não precisar de tantos psicólogos, analistas e tanta coisa que temos hoje. Porque não se vive o amor. E o amor cura, o amor salva, o amor liberta. O amor é Deus. E ele vem de Deus. E nós saímos de Deus desse amor bonito que dá a vida. E Jesus disse: verdadeiro amor é aquele que é capaz de dar a vida pelo amado. Se não for isso, é mentira, é enganação. E ele fez isso por nós. Na cruz, deu a vida por nós. Que o nosso amor seja assim. Não nos deixemos que nos roubem a força missionária. É o último mesmo? Né? A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. O seu serviço está, ao seu serviço está uma minoria, que é o clero, né? O padre, o bispo, o diabo. São ministros ordenados. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja, como falamos antes. Embora não o suficiente, podemos contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Ai de nós, do clero, se não fossem os leigos na igreja. Claro que falta muito ainda aos leigos assumir a sua tarefa, mas temos um bom número em todos os lugares, e esses às vezes levam nas costas o que seria mais ou menos trabalho se não outros cristãos também assumissem o compromisso, né? Quantas vezes o padre conta com os mesmos, né? Quantas vezes os trabalhos realizados pelos mesmos, quantas vezes os mesmos estão em várias pastorais porque são os mesmos, aqueles que estão dispostos a acudir aqui e acolá, não é? Então, não nos deixem que nos roube a força missionária. Somos todos missionários. E às vezes a gente não precisa fazer muito, não. É só cumprir o nosso papel, né? De cristão, de testemunha de Jesus, de ser outro Cristo no meio do povo. Se eu, com minhas atitudes, não demonstro que eu sou cristão, quem vai querer ser cristão? Se eu sou grosseiro, mal educado, antipático, mal amado, às vezes não sou uma demonstro com minha cara feia, horrorosa. Não é nessa cara feia não, que eu sei que eu sou feio, mas ela fica mais feia ainda quando a gente faz aquela cara de sétimo dia, né? De enterro, né? Ela fica horrorosa, aquela cara amarga. Saiu da missa como tivesse saído da missa de sétimo dia. A missa, como eu falei no início, não eucaristizou. Como não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Como muitos lá fora no chão, estou repetindo isso, de Papa Osha, foi lá e papou e pronto. Mas foi mais um alimento. Não fez diferença do alimento comum do dia a dia. Ele não me transforma, não me eucaristia, não me faz eucarístico, né? Não me eucaristiza. Então, é preciso a gente assumir tudo isso. Sabe o que faz a gente diferente? É deixar Jesus tomar conta do meu ser. É ter esse encontro pessoal com Jesus. Noel de Câmara dizia que é necessário que firmemos no propósito de alargar pensamento e coração. Se eu fico com o meu pensamento tacanho, com o meu coração egoísta, não vai desenvolver. É preciso que firmemos um propósito de alargar pensamento e coração, como dizia o nosso querido Noel, que já iniciou o seu processo de canonização, de santificação. Bom,
Ainda, isto aqui é uma contribuição lá, a Sônia me mandou da proposta de reflexão. Eu achei bonito. Atitudes de um excessivo clericalismo. Querer que os leigos sejam todos igual ao padre. Some daqui, o leigo é leigo, padre é padre. Padre tem sua função, os leigos têm a sua. Ninguém vai assumir a função do outro. Há um tremendo movimento na igreja, virar tudo clericalismo. Ou então, só quem é do clero que manda, só que sabe, só que tem, que faz, só que sabe tudo. Não é assim. Os leigos também sabem. Acabar com isso, que é o padre que manda, o padre que sabe tudo, o padre que vai fazer. Não, cada qual no seu quadrado. Não vai assumir a função do outro. Até no altar. O padre tem sua função, o diácono tem a sua. Não precisa um atrapalhar o outro. Se tiver um acólito, vai ter também. Ninguém vai assumir o trabalho do outro na celebração da missa. Cada um no seu quadrado. A atitude de um excessivo clericalismo, não levando em conta o protagonismo dos leigos na evangelização, especialmente da mulher, tanto na igreja como na sociedade, das reivindicações dos jovens, de sua linguagem questionadora e a própria seleção dos candidatos ao ministério presbiteral e à vida consagrada. Às vezes, essa atitude atrapalha essa caminhada e esse sétimo apelo do Papa. Já me deram zero ali, viu? Depois dessa fala toda me deram zero. Jesus misericórdia. Vou embora. Meu ego aqui está destruído. Vamos correr, vamos estar acabando. Vamos lá. Diz ainda o Papa Francisco no número 109 do documento: os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria. Olha só, sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Os cristãos têm que ser audaciosos. Nós não somos. Olha o que Jesus falou: não temos a esperteza dos filhos das trevas. Os filhos das trevas organizam tudo, são organizados, são juntos, fazem e acontece. Nós que temos a luz, nós que temos o Espírito de Deus, nos dividimos, ficamos nas redes sociais brigando, xingando o outro, dizendo que a gente é melhor, um é melhor do que o outro. Por isso que eu digo Espírito de pouco, porque não tem Espírito Santo. Onde há amor e a caridade de Deus, aí está, a gente já canta isso. Se não tem amor, não tem caridade, não tem cristão não, é mentira, eu não creio nisso. Quando vem com essa historinha, mas vem com fofoca, some daqui, não é cristão. Falou do outro, não é cristão. Não é, porque onde há amor, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Então, é isso. Então, com audácia, alegria e dedicação cheia de esperança. E quem que nos dá esperança? É o Espírito Santo de Deus. A gente pede o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, depois a gente dá um chute nele e quer fazer por nossa cabeça, por nossa conta. E ele não ajuda. Se a gente o expulsa de nós, querendo fazer o que bate na cabeça, como estão fazendo por aí, então ele não vem, de coisa nenhuma. Tem mais ainda? Acabou? Muito obrigado. Essa foi uma tentativa de atender ao pedido do GED, da formação desse momento, e com uma alegria imensa poder falar um pouquinho da carta, da exortação apostólica do Papa Francisco, e que o Espírito Santo ajude sempre a todos nós a sermos cristãos de verdade, e que saia daqui dessa aldeia um grande impulso missionário. A igreja precisa deste impulso missionário. Não deixe de evangelizar, não deixe de fazer o trabalho que deve fazer, não importa. Se uma pessoa receber a mensagem, já valeu o sacrifício, não é? O que Jesus falou? Há mais alegria no céu para o pecador que se converta
do que 99 justos que não precisam de conversão. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém.